oi. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje a live é com o Vitor Luz e a gente vai conversar sobre opinar ou silenciar. Como a gente faz para identificar o melhor momento para fazer um posicionamento, se a gente deve se calar. Vitor, chegando, já vou te adicionar aqui. A gente já começa juntos. Aos poucos o pessoal vai chegando. Hello! Oi, Simone, meu amor. Boa tarde. Tudo bem, querido? Quase é boa noite já aí para ti, né? Isso, já boa noite para mim. Que prazer estar aqui Muito com você bem. hoje. Igualmente, uma conexão direta Rio Grande do Sul, Portugal. Que cidade tu tá? Isso, estou na cidade do Porto. Que Maravilha, coisa maravilha. boa. Querido, o pessoal vai chegando aí aos poucos. Sejam bem-vindos aí todos Vamos, que chegam. ótimo. E lembrando que depois eu deixo salvo lá no canal do YouTube Escola de Descobertas. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve lá no canal. Queremos muitos inscritos, curtidas, compartilhamentos, fazendo Oba, campanha. é isso aí. É isso aí. Isso Querido mesmo. Vitor, quero te agradecer por ter aceito o convite que eu te fiz para essa proposta aí. Que tema saia justa é esse, hein? Mas vamos lá, né? É verdade. É um tema muito importante que a gente precisa falar sobre ele. É verdade. Eu gosto sempre quando eu abro de dizer de onde, né, surgiu a motivação de conversar sobre o tema, né? E esse já fazia um tempo longo que eu gostaria de conversar sobre ele. Conversei com algumas pessoas sobre, todo mundo, não, isso é muito saia justa, me tira fora dessa, eu não quero. Eu disse, vai ser o Vitor que vai aceitar aí, né? E tu sabe que para a gente Ótimo. abrir essa conversa, eu acho que é bem interessante, né, Vitor? Tu tem a formação em jornalismo e depois tu foi para psicologia, né? Tu exerceu um bom tempo, aí só o jornalismo até chegar na psicologia, né? A Isso. gente tem semelhanças aí na nossa trajetória, né? E, Aham. e aí eu queria que tu trouxesse, Vitor, dessa visão que tu tem no jornalismo, que é bem diferenciada, né, referente à neutralidade, né, e depois que tu Aham. evolua até a psicologia, para que tu coloque qual é a tua posição em relação a esse nosso subtítulo, né, que a gente colocou, quando é um momento de se posicionar e quando talvez seja um momento de silenciar. Isso. Simone, boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está nos outros continentes. É um prazer estar aqui com você, né? A conheci quando fiz minha formação em programação neurolinguística e tive a satisfação de lhe conhecer e desde lá a gente se mantém conectado, né? Falar sobre esse Verdade. tema é muito importante, né? Hoje eu estou aqui na cidade do Porto, eu vim para fazer mestrado em psicologia e durante 10 anos atuei enquanto jornalista, né? E agora só estou enquanto psicólogo, embora nunca deixe de exercer minha habilidade de comunicação e de comunicar, né? Esse tema sobre opinião, né? Quando falar, quando silenciar, ele é muito importante. Por quê? Com a chegada da globalização, com a chegada das mídias digitais, então todas as pessoas ganharam palco e ganharam voz. Isso não é ruim, mas isso a gente precisa refletir sobre critérios. Quando falar, quando cabe, o que falar e sempre, quando eu pensar em falar alguma coisa, eu preciso me colocar no lugar do outro, né? Como será que ele vai se sentir quando ele ouvir isso? Sempre quando eu estava na assessoria de comunicação, gerindo a comunicação de alguma empresa, de alguma personalidade, existia sempre uma estratégia por trás de quando falar e o que falar. Por quê? Não é porque eu tenho uma liberdade para falar que eu posso falar qualquer coisa, né? Então, eu preciso pensar muito bem qual é o peso e o impacto de cada palavra que eu vou ter e sobre a minha perspectiva sobre os fatos, porque às vezes eu acho que eu estou coberto de razão e talvez eu possa estar redondamente enganado. É importante isso que tu diz, né, em relação ao fato, né?
porque o jornalismo coloca muito dessa forma, né? Fato é fato, opinião é opinião, né? E a gente precisa diferenciar uma coisa da outra. O que eu, estudiosa da comunicação, conhece, né, também muito do que eu estudo em relação à comunicação pela programação neurolinguística, a psicologia também dá essa possibilidade, e a gente conseguir entender melhor isso, porque assim, o que eu percebo? Quando a gente vai contar um fato, é difícil da gente não trazer a nossa opinião junto, né? Porque aquele fato que a gente está contando é a forma como a gente enxergou aquele fato, né? E aí, se a gente coloca ali, né, todos os nossos filtros, a gente coloca toda a nossa experiência de vida para conseguir enxergar aquele fato, quando eu vou relatar esse fato, eu estou trazendo junto a minha opinião. Mesmo que eu nem perceba, né? Mas e como é que a gente faz isso para que a gente deixe uma coisa bem distinta da outra, né? Porque como a gente conta um fato sem dar a opinião, né? Pois é, esse é o verdadeiro desafio do jornalismo, né, Simone? A gente costuma dizer que o jornalista ele precisa ser neutro, né? Que a gente chama da famosa neutralidade da notícia. Mas, a partir do momento que eu estou vendo um fato, então eu estou colocando as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas sensações e a minha visão de mundo e de homem, né? Existe um filme muito bacana que se chama Ponto de Vista. Então, acontece muito um legal. fato, né? Isso, o filme é sensacional. E ele mostra diferentes pontos de vista sobre a mesma coisa. Então, sempre quando eu pensar em dar a minha opinião, eu preciso avaliar muito bem quais são os critérios, quais são os argumentos, quais são os fatos que embasam a minha opinião. Porque, assim, opinião por opinião, eu preciso entender se a minha é realmente necessária. Porque, às vezes, Simone, a gente se coloca em uma posição que eu acho, que eu julgo que a minha opinião ela é muito importante. Então, às vezes, acho que a roupa do meu colega não estava legal e eu vou dizer, fulano, você não acha que essa sua roupa tá feia? Certo, mas assim, o senso estético, ele pertence a quem? Sabe? Muitas vezes, a gente perde a chance de vivenciar o silêncio e a gente acaba se excedendo. Então, acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter. Por quê? Porque toda e qualquer opinião que a gente venha a ter, ou que a gente venha a proferir, ela vem imbuída de preconceitos e de julgamentos e da nossa visão de mundo. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Isso. Tu falou do filme Ponto de Vista, né? Para quem não assistiu, assistam. Bem-vindo a quem está chegando. Maravilhoso. É muito interessante para a gente perceber. São 5 pessoas, né, que presenciam o mesmo fato, né? E é incrível como cada um consegue trazer a perspectiva tão diferente um do outro, né? E aí eu lembro de um outro dia que eu estava ouvindo o Dominic Barter e ele diz assim, a chance que a gente tem de ouvir alguém que pensa diferente da gente, né, é uma grande oportunidade, né? E dá a chance para o outro mostrar a opinião dele para que a gente enxergue, né, de uma outra forma. E aí eu percebo assim que é uma oportunidade da gente primeiro conhecer uma opinião diferente da nossa, né, de ampliar nossa perspectiva, independente de concordar ou não, né? Sim. Quem sabe de rever as nossas opiniões, né, de mudar de ideia, talvez, ou até mesmo de confirmar que a gente vai manter aquela opinião, né? Mas sempre como uma oportunidade, né? Isso. Simone, isso que você traz, isso é maravilhoso. Às vezes, eu estou me sentindo o copo tão cheio que eu não consigo conceber poder beber de outra fonte ou tentar me preencher de algo novo, né? A gente vai vivendo, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo e a gente vai se enchendo, né, das coisas que a gente acha que são bacanas, das coisas que a gente acha que são interessantes para a gente. Mas o mundo vem mudando e vem mudando muito. Então eu preciso rever a maioria dos meus conceitos. Por quê? Porque talvez eu esteja alicerçado em conceitos de 10, de 20, de 30 anos atrás e que não cabem mais hoje, né? Não estou falando para que a gente deixe os nossos valores para trás, todos os nossos ensinamentos, mas que a gente possa se ajustar ao novo mundo, né? E isso não quer dizer que a gente vai abrir mão dos nossos valores,
mas que a gente vai tentar ampliar a nossa visão e entender que somos eternos aprendizes e que a gente sempre tem algo novo para conhecer. Sabe que isso é quando a gente faz aquela crítica a personagens ou, enfim, pessoas, né, de outros tempos, né, e a gente critica, né, como há algum tempo atrás aí houve uma grande crítica às obras do Monteiro Lobato, né, e a gente precisa contextualizar, né, a gente precisa entender que tempo era esse que isso foi dito, antes de apontar, né? Porque uma coisa é a gente ver com a condição que a gente tem de ver as coisas hoje. Né? Assim como vão nos criticar daqui 50 anos por coisas que a gente fala, né, e pensa hoje. Né? Então a gente sempre contextualizar, né? Trazer para o momento atual para fazer a crítica, não tem como. Né? A gente deixa fora de contexto e aí fica uma acusação que não tem como fazer, né? É uma comparação que é desigual. Né? Isso é maravilhoso. E você fala, Simone, existe uma historinha que conta que um casal chegou em uma casa nova para morar e todas as vezes que eles olhavam pela janela, eles viam o lençol da vizinha no varal sujo. E a moça dizia, mas rapaz, será possível? Essa moça não lava esse lençol tá sujo, ela não vai lavar. Aí o marido, rapaz, deixa isso para lá. Aí fomos para outro... passou o dia. Quando ela voltou, a moça estendendo o lençol sujo de novo. Ela fez, será possível que ela não sabe lavar? No terceiro dia, a moça disse, eu vou lá. Aí o marido disse, espera aí. Ele foi e limpou a janela. E ela descobriu que era a janela dela que estava suja. Qual é a moral dessa história, Simone? Que muitas pessoas já devem conhecer essa história. Que muitas vezes é a nossa visão que está distorcida. E a gente não se dá conta disso. Né? É muito mais fácil eu transferir a minha responsabilidade que o novo, que o diferente, ele não está legal. Mas será que eu parei para me colocar no lugar do outro, exercitar a empatia, enxergar o mundo através dos óculos deles? Sabe? Porque quando eu coloco a minha opinião sem nenhum critério, então eu coloco em xeque todos os critérios do outro. Sabe? E a gente precisa refletir muito sobre isso, porque no palco das redes sociais tem muita gente falando que não deve e muita gente metendo os pés pelas mãos. Essa história que tu traz me faz pensar justamente nisso, né? Na manifestação da opinião para mostrar que está certo, né? Muito mais do que mostrar a sua própria opinião, é mostrar que está certo. Sim. Né? Parece que isso vem à frente. Né? A principal motivação é mostrar que está certo. Né? E os outros estão errados. Então, talvez aí possa ter um ponto onde a gente possa estar consciente, né? O que eu quero dizendo isso? Por que eu quero me manifestar? Né? Por que eu quero dar a minha opinião? Né? Qual o motivo de eu expor a minha opinião? Né? Isso pode ser uma grande forma da gente corrigir, né, esse mal entendido, essas distorções muitas vezes no discurso, né? Sim. E, Simone, isso é muito interessante que você traz, porque assim, por que o ser humano ele nasceu com uma boca e dois ouvidos? Porque pra gente é aprender a ouvir mais. Né? Mas o que acontece? A gente tá tão preocupado em falar, a gente tá tão preocupado em estar certo, a gente tá tão preocupado em ter razão e ter a última palavra, que eu não escuto o outro. Então eu recebo muitos casais no consultório com a dificuldade da comunicação, eles não conseguem se entender. Às vezes eu mando mensagem para uma pessoa e digo, estou sentindo sua falta, você nunca mais falou comigo, e aí o que a outra pessoa ela entende? O que ela escuta? Ela fez, olha, insatisfeita de vida, nada presta. Oi? Né? Então assim, nós estamos enviando mensagens das pessoas por estarem numa posição de querer estar certa, elas não conseguem entender o que o outro está falando, pedindo socorro, pedindo ajuda. Então, na iminência de eu assumir uma postura de que eu tenho razão, de que eu estou certo, que o outro está errado, eu não dou a chance do outro se posicionar na minha vida. E aí é tão comum, né, a gente ver duas pessoas, às vezes duas áreas, às vezes dois movimentos diferentes, né, dizendo as mesmas coisas de formas diferentes e nenhum percebendo o que tem de semelhança, mas vendo a diferença e esperando para rebater, né, ao invés de ouvir
para que a gente se aproxime. E aí eu volto a dizer que não é para que a gente pense igual. Sim. Né? O se aproximar é conhecendo a perspectiva do outro. Porque quando eu conheço como tu pensa, eu consigo chegar mais próximo de ti. Né? Então a gente se aproxima dessa forma. E a gente pode continuar pensando diferente. Isso é maravilhoso. Simone, uma vez eu fazia assessoria de uma empresa, e assessoria de comunicação, né? Comunicação interna. E diante dos colaboradores dessa instituição, existia muita fofoca. Era sempre um falando mal do outro, né? E aí nós criamos um projeto do bate-papo com a gestão, onde os colaboradores, eles tinham um momento, uma vez por semana, com a gestão, para a gente falar sobre amenidades, para a gente falar da vida, das dificuldades, dos desafios. Qual era o objetivo disso? Quando eu entendo o porquê que o outro é daquele jeito, eu passo a respeitá-lo e não a criticá-lo. Porque por eu não conhecer, então eu agrido. Eu acho que ele chega atrasado porque ele quer. Eu acho que ele não tem um bom desempenho no trabalho porque ele é preguiçoso. Mas quando eu conheço a história de luta e de dificuldades, então eu consigo entender, está explicado. Então, em vez de acusar, eu vou passar a ajudar. E diante de um processo de comunicação, Simone, muitas das pessoas, em vez de ouvir, elas estão se preparando para rebater e se defender. Elas estão sempre, muitas pessoas na defensiva. Quando, na verdade, ninguém está atacando. Mas a vida já atacou tanto que ela acha que todo mundo quer atacar. É aquela velha história, né? Eu não concordo com isso que tu disse. Aí eu digo algo que é mesmo que tu disse. Né? Então, assim, eu primeiro digo que não concordo. Né? Parece que é mais importante o não concordar. Né? Porque, sei lá, em algum momento eu discordei. Eu pensei que discordo de ti às vezes, né? E aí trago uma fala que está concordando com o que tu tinha dito. Né? Então, muitas vezes tem essa ansiedade. Eu estou aqui pensando o que eu vou dizer para rebater o que tu disse e não prestei atenção no que tu disse. E aí vem essa frase, assim, que quando eu ouço, assim, opa, vamos buscar aí o que não tem de concordância, né? E é muito comum a gente ouvir. E a fala que vem a seguir concorda com o que foi dito antes. Então, qual parte que tu não concorda? Né? Simone, muitas pessoas, ao longo da vida, elas foram se incrustando tanto, entrando dentro de uma concha, e se protegendo tanto do mundo, que adotaram como filosofia ser do contra. Eu até concordei com o que você falou, mas só para contrariar, eu vou dizer tudo ao contrário. Ou, nesse mesmo caso que você falou, né, eu digo o mesmo sentido, o mesmo conceito, sendo que com as minhas palavras. Por quê? Porque o que importa é que o meu conceito ele seja mais trabalhado. Existe a regra do 101%. Né? Eu posso discordar de você 100%, mas eu preciso escolher 1% para concordar. Né? Nós não precisamos necessariamente concordar com tudo que a gente escuta, mas nós devemos uma coisa, que é o respeito. Eu preciso respeitar a opinião do outro, eu preciso respeitar a história do outro, e eu preciso respeitar a visão dele de mundo. Tá tudo bem se ele não concorda comigo. Né? Hoje eu estava desenvolvendo um trabalho para uma indústria, né, online, de psicodesafios, e muitas pessoas colocaram, eu tenho muito medo de expor minha opinião. Outra falou, quando eu exponho a minha opinião e alguém é contrário a mim, então eu já não sustento o meu argumento. Por que a gente está com tanto medo das pessoas? Sabe? Às vezes a gente se importa tanto com a opinião do outro sobre a nossa vida que a gente deixa de ser a gente, Simone. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Sim. Mas também, Vitor, eu confesso aí a todos que estão assistindo e a ti, que é difícil para mim também, em vários momentos, não é? Será que agora é o momento de se posicionar? Será que aqui eu tenho que dizer? Será que aqui eu vou... Será que aqui é omissão se eu não disser nada? Né? É difícil isso e é difícil para todos nós. Claro que para alguns é mais fácil, para outros mais difícil, mas para todos nós existe essa dificuldade, né, de fazer essa avaliação, até porque muitas vezes a opinião já sai direto, assim, né? A gente não tem o tempo para, vou pensar se agora é o momento de eu dar a minha opinião.
né? Ou quem sabe a gente deixa para uma próxima live, né? A gente precisa muitas vezes, a gente precisa em muitos momentos dar opinião de forma imediata, né? Eu tenho muito um jeito tranquilo, né? Tu me conhece, assim, de parar para pensar, não tem problema. A gente não precisa falar atropelando. Tem uma angústia que gera nas pessoas de ficar um silêncio, né? Como se a gente precisasse estar sempre no som da voz. Então, eu me permito fazer isso. Eu paro e penso. E às vezes eu não respondo nada, às vezes eu... E tá tudo bem. Né? E, então, boa pergunta, não sei o que te dizer. A gente não tem que ter a resposta na ponta da língua. E por um bom tempo eu achei ruim isso, né? De não ter resposta na ponta da língua. Aí 2 dias depois, por que eu não dei conta disso lá naquele dia? Agora não adianta mais. Sim. Mas depois, assim, né, com o passar do tempo, eu fui entendendo que isso é muito melhor. E que isso talvez evitasse muitas coisas. É claro que às vezes tem que ter uma resposta para dar. Né? Às vezes não dá para esperar 2 dias, a gente precisa da resposta ali na hora. Mas a gente se permitir dar esse tempo de tô aqui pensando no que tu disse, daqui a pouco eu falo. Sim. Né? Então, assim, a gente tem a cobrança do diálogo e agora, nesse momento especificamente que a gente está vivendo, de estar fazendo muito a comunicação por meio digital, isso fica ainda mais evidenciado. Né? De a gente não poder deixar um tempo. Se ficar um tempo aqui, eu e tu pensando, ou eu pensando, daqui a pouco as pessoas começam a sair da live, porque não gostam, começam a achar monótono. Tem isso, né? Então tem essa necessidade de sempre rebater, continuar e nunca dar espaço. Sim. Simone, isso que você traz a respeito do valor do silêncio e da reflexão, isso é muito sério, né? Quantas pessoas que estão assistindo a gente agora, que vão assistir a gente depois, né? Elas conseguem parar para ouvir o som do silêncio. Uma vez, um paciente que é Uber pegou uma pessoa no aeroporto e disse: qual o som que o senhor deseja ouvir? Ele disse: o som do silêncio. E na verdade parece um pouco engraçado, mas muitas vezes a gente não consegue ficar no próprio silêncio, porque são tantos pensamentos, são tantas paranoias que nós criamos. O nosso processo ansioso e estressante, ele não nos permite muitas vezes parar. A gente sempre tem que estar correndo, a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa, mas nunca em contato com a nossa essência. E aí talvez a gente se desconecte do nosso propósito e a gente começa a perder tempo, sabe? Sobre o processo de dar a nossa opinião, quando é que é o momento, né? Quando é que eu devo, quando é que eu não devo? Simone, é muito importante que a gente pare para refletir assim. O que é que eu tenho de embasamento para eu poder falar sobre o assunto? Né? O que foi que eu estudei? O que foi que eu li? Qual é o conhecimento técnico que eu tenho? Para que a minha opinião ela possa ser embasada e para que ela possa construir e não destruir. Porque a nossa opinião ela tem esses dois poderes, né? De criar pontes ou de levantar muros. Então, assim, o que é que eu estou fazendo com o meu potencial de comunicação? Sabe? Então, assim, se eu não entendo nada de física quântica e eu quero falar sobre as energias, eu preciso ter muito cuidado. Porque em vez de eu prestar um serviço, eu presto um desserviço. Então, nós que somos psicólogos, nós estamos habilitados a falar sobre depressão, a falar sobre ansiedade, a falar sobre estresse, a falar sobre transtornos, a falar sobre comportamento humano. Porque, no mínimo, nós passamos 5 anos estudando. Né? Então, é importante que a gente pare para refletir o que é que eu tenho interno que vai me ajudar a construir algo para as pessoas. Porque, às vezes, Simone, eu só estou destilando veneno. E o que é que eu faço ao meu redor? Sabe? Me veio agora a cena do filme Malévola, né? Quando ela está com raiva e ela passa pelos lugares e as plantas elas vão morrendo. Né? Eu sei que você gosta muito de flor, trouxe até a minha orquídea aqui, minha orquídea favorita, né? Para estar aqui com você hoje. Eu disse, hoje eu vou botar essa para jogo. Que linda! Eu sei que Simone gosta. E, adoro. Simone, quando... vou mostrar para ti. Mostre. Oh, que linda! Maravilhosa. E quando ela tá de boa, Simone, as coisas começam a florescer, sabe? Então, assim,
o que as nossas palavras elas têm ajudado a construir? São palavras de vida ou palavras de morte? Sabe? Às vezes eu dou a minha opinião sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de cuidado, e as pessoas as quais nós influenciamos, talvez elas peguem aquilo como verdade, que a gente possa fazer um grande estrago na vida das pessoas ou uma grande diferença. Eu não tenho dúvida, né, que você recebe centenas de directas de pessoas que são impactadas com o seu trabalho, né, porque você está alinhado ao seu propósito, sabe? Então, eu preciso realmente parar para refletir o que é que eu sei e como é que eu ajudo a construir. Porque para destruir, eu já tenho um monte de gente fazendo isso. Sabe que quando tu fala, eu lembro da responsabilidade por aquilo que a gente diz, né? Da gente lembrar que a gente é responsável por alguém que vai ouvir aquilo que a gente está dizendo, né? E isso é extremamente importante, né? Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Deixa eu ler aqui, que foi a Nutri Juliana, disse assim, a mente virou um grande julgamento sem fim. É isso, né? A gente fica mais preocupado em julgar, né, em apontar, do que propriamente dispor a opinião, né? E a Ana Paula falou das redes sociais, né? Nesse tempo é reduzido e infelizmente as pessoas são empurradas, né, por essa pressa, né? E aí eu quero fazer um link que estava falando das redes sociais, Vitor. Oi para todos que estão aí, eu não consigo ler todos aí, mas li alguns. Vão escrevendo aí que a gente lê aos pouquinhos. Com isso das redes sociais, né? Eu sempre falo que o jornalista tem a veia da denúncia, né? Tem o ímpeto de denunciar aquilo que vê, né? E isso é necessário. Sim. E a gente, desde aí de que a gente começou a se utilizar das redes sociais para se comunicar com sabe-se lá quem, né? Porque quando a gente escreve, a gente não está escrevendo para os nossos seguidores, a gente não está escrevendo só para os nossos amigos, a gente está escrevendo para um mundo inteiro, né? Sabe-se lá onde vai chegar a mensagem que a gente escreve, o conteúdo que a gente, de alguma forma, publica, né? E aí eu falei da responsabilidade pelo que a gente escreve. E aí tá o que tu traz também, né? De em um determinado momento a gente começou a colocar a boca no trombone e a rede social virou o trombone. A diferença é que o trombone, daqui uma quadra aqui, a gente não ouve mais, né? E a rede social chega a qualquer lugar e a gente não tem a dimensão do quanto, do tamanho disso, né? A gente não tem essa dimensão e mais, a gente não tem a real percepção do impacto que isso pode causar. Né? Olha quantos eventos aí que a gente já soube de pessoas que foram denunciadas nas redes sociais. Tem um que eu lembro agora da mãe que colocava uma fita, assim, tipo um cinto, né? Colocava no filho e estava com ele na calçada e ela estava com o celular na mão. Pronto, a foto foi parar nas redes sociais, a mulher foi quase linchada. Aí depois foram descobrir que o menino é autista, que aquela fita é indicada para que ele use. Ela estava no celular chamando o Uber, né? E ele não gosta que toque nele, então como é que ela vai estar na calçada, né? E quando ele ouve um barulho muito estridente, ele se assusta e às vezes ele corre. Sim. Então, como tu deixa uma criança numa condição dessa, solta no meio da rua, e como é que tu pega o teu celular para chamar o Uber? E aí a publicação da foto que colocaram denunciando ela era de que a mãe falando no celular, amarrando o filho por uma corda, carregando o filho por uma coleira, sei lá, né, como foi exatamente, assim, né? Então, é uma percepção que poderia ser verdade, poderia realmente, né, ser verdade, mas a acusação disso já torna aquilo como se fosse verdade e distorce de uma forma que era o cuidado da mãe virou maus tratos. Né? E aí a pessoa é acusada, teve a outra que foi linchada também, em função de uma distorção desse tipo também. Né? Então a gente tem como é que a gente pode se utilizar das redes sociais da melhor forma para que ela seja um veículo positivo de comunicação? Sim. Simone, esse exemplo que você trouxe, ele é muito dramático, né, e muito sério. Uma das premissas do jornalismo, né, e o juramento que a gente faz quando se forma é o nosso compromisso com a verdade e com a transparência. Né? E existe uma coisa que é elementar no jornalismo, que é ouvir os dois lados. Né? Mas
né? Para os que não fizeram jornalismo, para aqueles que não estudam comunicação e que se acham comunicadores e influenciadores, né? Que jogam, que despejam suas opiniões sobre fatos que eles estão olhando apenas por uma perspectiva, isso é muito arriscado. E eu estou influenciando pessoas que muitas vezes não têm critérios de verificação. Então, eu lembro que o meu TCC em jornalismo, quando eu estudei na Federal de Alagoas, era sobre a instantaneidade da notícia. O que é melhor? Eu soltar uma notícia mais apurada, bem trabalhada, mas isso não vai ser o furo da notícia, ou eu dou o furo de notícia. O que é que isso significa? Para quem não conhece o termo técnico, eu ser o primeiro, né, a dar aquela notícia para todo mundo, para que eu tenha audiência, para que eu saia na frente, mesmo que essa notícia ela não seja tão verdade. Mas ao longo dos dias eu vou atualizando isso, né? E a gente vê muito isso nos jornais, que eles trazem muitos crimes, né? De denúncias. Então, assim, muitas vezes eu não tenho. Eu só li o título da notícia. E aí eu compartilhei, eu disse que era um absurdo, por isso que o Brasil não vai para frente, mas eu nem li o resto da matéria, sabe? E eu também nem fui pesquisar em outros sites. Então, antes da gente se expor, é muito importante que a gente averigue, né? Na psicologia, a gente aprende a ler o comportamento das pessoas, né? E com as técnicas que a gente tem, nós conseguimos ler um determinado tipo de comportamento, mas que isso é um sinal para a gente. Isso se confirma na entrevista com o sujeito. Ou seja, aquela primeira impressão que nós formamos nos 30 primeiros segundos, ela é confirmada depois numa oportunidade que a gente tem de conhecer o outro melhor. Mas às vezes, já que meus preconceitos, porque o outro não presta, porque a pessoa é feia, porque o outro é mau caráter, mas eu nem tenho uma chance. E outra, talvez eu tenha escutado isso de outra pessoa, sabe? Então, Simone, a gente precisa ter muito cuidado, né, para que a gente possa ter uma opinião consistente. Nós podemos mudar de opinião sempre que a gente achar necessário, que a gente achar prudente e que a gente achar que é uma atualização necessária, sabe? A gente não precisa ter a mesma opinião sempre sobre todas as coisas. E como você falou, nem sempre a gente precisa ter opinião. Mas a gente vive hoje em uma sociedade onde se você não tiver opinião, nossa, você não tem opinião sobre isso, você está sendo omisso, né? Mas isso que você trouxe há alguns minutos atrás, sobre o pensar, quantas pessoas estão pensando antes de falar? Eu recebo muitas pessoas no consultório que dizem, Vitor, eu não consigo parar, quando eu vejo já foi. E aí o circo já pegou fogo, a bagaceira já está grande. E aí é o preço do reparo. Eu preciso reparar o que eu fiz. É claro que pensar demais às vezes atrapalha, né? E aí eu quero trazer isso que a gente falou em relação a o que é omissão, né? Eu fiz ali algumas provocações, né? Em relação ao silenciar, né? Será que silenciar é simplesmente se calar? Será que quando a gente silencia a gente está se omitindo? Quando que é omissão? Né? E aí mais também, né, trazendo um fato bem atual, né, tá tendo uma cobrança tão grande que se tenha posicionamento sobre tudo, e aí vem desde a política, a saúde, né, todas as coisas que acontecem, que às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, conversando um pouquinho, como é que eu vou ter opinião disso? Eu nem sabia se estava acontecendo, né? Então, primeiro que é impossível a gente ter opinião sobre tudo, né? E depois é a gente conseguir fazer essa avaliação, né? O que significa a omissão? O que significa o silenciar? Quando é um momento de, como eu disse assim, né, de parar para pensar. Outro dia a gente conversa sobre isso. Hoje eu prefiro não falar disso, né? Outro dia a gente conversa. Não sei, preciso pensar. Sim. É algo que eu pratico, sabe? Eu costumo dizer isso às vezes, assim, quando chega num momento que, não sei, eu vejo prós e contras, então não vou dizer sim ou não só para ter uma resposta, né? Então, preciso pensar. Simone, isso que você traz isso é muito precioso, né? O tempo de resposta. Quantas e quantas vezes a gente é muito rápido no gatilho, mas na verdade a gente podia ter esperado um pouquinho, né? Sempre quando algo novo acontece, né, os sites, eles, principalmente os sites, os perfis de notícias, eles começam a falar sobre aquilo. Mas é importante que eu dê um tempinho para que as coisas consigam se desenvolver, né?
Por quê? Porque é no desenvolvimento que os fatos reais eles serão construídos e serão comunicados. E após uma leitura e uma avaliação sobre isso, eu posso pensar se a minha opinião interessa em algum momento. Porque muitas vezes a gente se coloca numa posição que a nossa opinião é muito importante. Mas ela é muito importante para quem? Sabe? Às vezes ela é muito importante para mim, mas na vida do outro ela não faz o mínimo sentido. E aí é onde a gente pode escolher se poupar, né? Então, assim, dentro das relações humanas, dentro do meu trabalho, o quanto que o que eu falo vai ser relevante na vida do outro. Às vezes não vai ser relevante em nada. E tá tudo bem. Eu percebo essa dificuldade de saber decidir. É um momento de falar, é um momento de silenciar, vou ser acusada de ser omissa. Um outro fato atual, eu não sei se tu soube, mas o Felipe Neto fez um manifesto, né, a todos os influenciadores, a todos os comunicadores e artistas, enfim, as pessoas que têm, né, uma posição de influenciador. Dizendo da seguinte forma, que quem não se manifestasse contra, então seria acusado de ser a favor. E eu disse, opa, para aí, então quer dizer que se eu não me manifesto contra algo, eu sou a favor? Né? E aí eu lembrei do ditado, né? Quem cala consente. E aí eu fico pensando, será que quem cala consente? Né? Porque assim, é humanamente impossível a gente expressar opinião sobre tudo. Sim. E nem mesmo sobre os principais fatos. Sim. Então, assim, como assim que quem não expressa o seu posicionamento é acusado de ser a favor porque não se demonstrou contra? Né? Isso. Simone, às vezes, realmente, de fato, eu não tenho opinião sobre aquilo. E o que significa não ter opinião? Eu não tenho um argumento, eu não tenho um embasamento, eu não tenho um entendimento sobre aquilo. Então, por exemplo, a Terra, ela é redonda ou ela é plana? Eu, Vitor, enquanto psicólogo e jornalista, eu não sei. Então, na dúvida, eu prefiro silenciar. Sobre a situação política. O que é que eu entendo de política? Eu só entendo de política a minha perspectiva enquanto usuário do sistema público de saúde, do sistema de transporte, enquanto trabalhador, certo? Mas e o macro? Né, das relações institucionais, enfim. Né? Então, nós precisamos aprofundar a nossa visão e a nossa perspectiva, o nosso conhecimento, para que a gente possa estar mais seguro e sustentar a nossa opinião. Né? Uma vez a minha mãe fez um comentário na rede social sobre uma coisa aleatória. E uma pessoa foi e comentou. E ela não gostou. Ela me ligou, Vitor, é um absurdo, porque eu postei isso e a pessoa comentou aquilo. Eu disse, mãe, nós estamos nas redes sociais. Então, assim, quando você posta, isso deixa de ser seu. Torna-se público. Né? E muitas pessoas passam por situações como essas e situações muito constrangedoras. Né? Ah, eu posso postar qualquer tipo de foto, eu posso falar qualquer coisa, eu posso gravar um vídeo. O Brasil está em quarentena, eu vou fazer uma festa, eu vou fazer um stories e as pessoas que se virem. Né? Quer estar em segurança, fique na sua casa e não ache ruim. Não é assim. Né? Eu preciso ter bom senso, entender o que é, qual é o meu objetivo com tudo isso. Né? Se for para me expor, que seja para fazer a diferença de forma positiva, né? Que a gente possa ser luz onde a gente chega. E que a nossa opinião, assim como o jornalismo, ele sirva para clarificar o caminho, para que as pessoas elas consigam fluir na vida. O jornalismo tem a parte da denúncia? Tem. A parte investigativa? Tem. Isso é importante? Sim. Mas eu preciso entender qual é o meu papel no jogo. Já tem gente investigando. Já tem os filósofos, os sociólogos e as pessoas que falam, que trazem as reflexões, né, sobre o que precisa ser refletido. Mas qual é o meu papel? Porque às vezes, Simone, eu quero assumir um papel que não é meu e o qual eu não tenho competência. E aí, quando a gente diz da responsabilidade daquilo que a gente fala, né, é nesse sentido, né, Vitor, alguém está lendo aquilo. E se eu não tenho uma opinião muito formada, eu leio aquilo que alguém está dizendo e é alguém que eu confio, é alguém que, poxa, eu acho que essa pessoa deve saber o que está dizendo. E aí, né, a gente acredita naquilo.
né? E tô falando a gente, eu e tu, inclusive, né? Porque isso não está só limitado àquelas pessoas que têm menos conhecimento. Isso é para todos. Né? A gente assiste uma reportagem na TV, a gente ouve alguém, né, com credibilidade falando algo, e é claro que a gente acredita. E muitas coisas do que a gente acredita é o que vai construindo a nossa opinião. Né? Eu sou uma que eu assisto o horário político e há muito tempo, não sei de dizer se não é desde sempre, eu assisto o horário político. E tem algo que me chama a atenção assistindo o horário político em relação a mim mesma, porque é bastante comum de ouvir uma pessoa dizendo a favor de algo e outra pessoa se dizendo contra aquilo, e eu ver os dois pontos de vista e eu, tá, mas e agora? Eu não sei se eu sou contra ou a favor. Produção, me ajuda aqui. Porque, claro, faltam informações. Sim. De fora daquele contexto ali, né? Porque aí estou trazendo um assunto do qual a gente é leigo, né? Faltam informações. Então, quando eu ouço alguém que tem mais informações para ter um posicionamento, se colocar contra ou a favor, aquela pessoa tem um tanto de informações que a gente não tem. Sim. Né? Então, simplesmente ouvir a opinião de alguém e acreditar naquilo e passar a pensar igual aquela pessoa porque é alguém que a gente confia, é muito perigoso, muito perigoso. Né? Porque não é questão de estar certo ou errado, mas aquela pessoa ali, ela analisou algumas informações que tu não tem essas informações para analisar. Então, tu tá indo com a boiada, que nem se diz, né? É o comportamento de manada, tu tá indo atrás e a Maria vai com as outras, para você usar bem de termos técnicos, né? Sim. Isso mesmo, Simone. E o quanto, uma outra reflexão que é muito importante a depender da profissão que eu tenha, eu preciso ter muito cuidado com a minha opinião. Então, por exemplo, quando o sujeito ou a sujeita ela é psicóloga. Então, o meu posicionamento político, o meu posicionamento religioso interessa? Não sei. Né? É por isso que a gente divide os nossos perfis nas redes sociais. Né? Um profissional e um pessoal. Ah, Vitor, mas eu não consigo administrar dois perfis e vai ser assim mesmo. Ok. Né? Para cada escolha é uma consequência. Né? Então, se eu tenho um cargo público e eu não sou a favor de uma gestão política, então talvez eu precise escolher o silêncio para a permanência da minha subsistência. Enfim, esse é um assunto extremamente delicado, né, o qual cada sujeito precisa entender o seu papel no jogo. Por quê? Porque nós não conseguimos servir a dois senhores. Tá? Então, assim, a depender da minha profissão, a depender do meu posicionamento profissional ou da minha posição social, algumas opiniões elas devem ser guardadas com a gente. Por quê? Porque talvez isso possa ser mal interpretado por algumas pessoas e gerar muitos problemas e talvez alguns constrangimentos. Então, na iminência do se poupar e do se preservar, então talvez a gente precise refletir sobre o valor deste silêncio. Sabe, a gente também não precisa ir num extremo, né? Como tem o comentarista de futebol que nunca revela o seu time, né? A maioria deles não revelam, né? Alguns até hoje em dia já se diz, né? Mas os raiz não revelam, né? E a gente talvez não precise ir nesse extremo, né, Vitor? Quando a gente fala do que é o silenciar, e será que silenciar é se omitir mesmo, né? Mas ter essa prudência, né? Isso que tu diz, assim, de qual o motivo para eu me pronunciar? O que eu quero com isso? Eu tenho uma prática muito frequente, assim, muito frequente para dizer a todo momento, assim, né? O que eu quero com isso? Qual o meu objetivo com isso? Né? Aonde eu quero chegar com isso? Porque se a gente faz essa pergunta antes de agir, é mais provável que a gente vá ser mais assertivo. Não é? Porque se eu sei, é agredir, tá ok, vamos dizer que eu tenha chegado à conclusão de que o que eu quero é agredir. Ok, será que então vir aqui, falar, escrever, vai ser como tu disse, né? Vai ser produtivo, vai ser positivo, vai ser construtivo? Acho que não.
né? Então, quem sabe essa minha vontade de agredir, eu vou fazer uma outra coisa, né? Sim, Eu vou usar de uma isso. outra forma, né? Isso. E outra, Simone, às vezes eu fui no restaurante e eu fui mal atendido. E aí eu me acho no direito de ir nas minhas redes sociais e falar mal do restaurante. Ok. A gente, quem faz isso, acha que realmente o restaurante vai conseguir monitorar essa sua reclamação? E existe uma coisa muito importante. Se você fosse o dono da empresa e um cliente seu fosse mal atendido, mal recebido ou qualquer experiência negativa, você gostaria que ele fosse nas redes sociais dele falar mal de você? Ou você gostaria que ele falasse para você? Sabe? Mas às vezes a gente não faz esse movimento. A gente se acha tanto no direito de reclamar nas redes sociais, né? Ah, fui mal atendido, ah, pois agora todo mundo vai saber, eu não quero que ninguém venha aqui. Mas talvez aquele colaborador estava num dia ruim. Talvez aquele colaborador esteja numa posição errada. Talvez aquele colaborador esteja faltando 2 meses de salário. Justifica? Não, mas explica. Então, Simone, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa opinião. A nossa opinião está sendo baseada em quê? Só no que a gente está vendo? Só no que a gente está ouvindo? E pior, só no que a gente está ouvindo dos outros? Porque a gente, às vezes, pega a opinião do outro e concebe como nossa, e como verdade. Né? Muitas das nossas tradições familiares, não pode dormir com a porta do guarda-roupa aberta. O chinelo não pode estar virado de cabeça para baixo. Né? A panela de pressão deve ser utilizada dessa forma. O feijão você tem que o bacalhau você tem que botar para salgar. A carne, né, no Rio Grande do Sul tem que ser feita dessa forma. Certo? Mas quem foi que disse? Não sei, foi minha mãe que disse. Mas quem disse a ela? Foi a minha avó que disse a ela. Isso vai sendo passado de geração em geração e a gente concebe como verdade, sabe? Mas assim, o que de fato é real? Para a gente ir encerrando, eu quero que tu vá pensando aí numa mensagem final. E da minha parte, eu acho assim que é respeito, empatia, é prudência, né, cautela e respirar antes, pensar antes de falar, né, e identificar o que eu quero com isso, né, por que eu vou me manifestar ou por que eu vou me omitir, né? Será que é o momento de eu me manifestar? Será? Às vezes é necessário, né? Às vezes é esperado de mim que eu me manifeste, às vezes eu preciso me manifestar, né? Então tem que saber avaliar bem isso, né? Mas eu acho que parando e respirando e avaliando, esperando para outro dia talvez, não de forma imediata, né? Eu acho que isso pode ajudar, porque certo ou errado, na minha perspectiva, não tem, depende, né? Depende muito. E a gente precisa trazer para o nosso contexto, né? Precisa trazer para a nossa realidade e sempre lembrando que se tu não quer que todos ouçam, não coloca na rede social. Porque não vão ser só os teus seguidores, não vão ser só os teus amigos. Tá lá, a rede social tá pública. Mas a minha conta é privada. Não importa, tá lá. Então, se tem alguma limitação que tu não quer que ouça, não coloca na rede social. Fica para ti, conversa dentro dos teus pequenos grupos, né? Mas a rede social não é lugar para isso, né? Então, eu quero deixar para ti aí a chance de fazer aí mais uma rodada final para deixar uma mensagem. Ótimo, Simone. Eu acho que a palavra de ordem é bom senso. Né? Bom senso, reforço a palavra respeito, né, que você trouxe. Porque quando eu entendo qual é o meu papel no jogo, eu preciso me posicionar de forma assertiva. E esse se posicionar significa dar opinião quando necessário ou não dar, porque eu entendo que a minha opinião é desnecessária. Né? E, gente, antes de falar, a gente precisa pensar 1, 2, 3, até 10 vezes. Até o ponto de talvez a gente pensar e chegar à conclusão que o que a gente deve fazer é ficar calado. Mas existem coisas que, de fato, nós precisamos, né, falar. Mas que para isso a gente reúna o máximo de informações que a gente puder, para que a gente possa se sentir seguro diante dessa verdade que a gente está defendendo
o que a gente está tentando posicionar. A palavra bom senso nunca sai de moda e a gente precisa vestir-se dela antes de sair de casa e antes de abrir qualquer tipo de aplicativo. As redes sociais viraram um palco para que a gente possa ser quem a gente é ou talvez quem a gente gostaria de ser. E, por favor, se for para falar, que seja para construir e não para destruir. Tudo bem. Sabe que eu lembrei de um professor que dizia assim, se ninguém te pediu opinião, fica quieto, não dá tua opinião se ninguém pediu. É desse jeito. É mais ou menos isso, né? Maravilhoso. Querido Vitor, muito bom conversar contigo. Passa rápido o tempo, né? A gente nem percebe. Rapidinho. Mais uma vez quero te agradecer por ter aceito o convite da proposta desse assunto Saia Justa. Né? E a gente espero que tenha sido proveitoso, útil para quem esteve aí com a gente. Lembrando que depois eu deixo lá no canal Escola de Descobertas no YouTube. Quem chegou por último aí não conseguiu assistir, assiste depois que fica gravado. E conta comigo e seja sempre bem-vindo aqui. Quando quiser a gente conversar sobre outros temas, a gente poder estar juntos. Será maravilhoso. Muito obrigado pelo convite. Amei estar aqui com você, tá, Simone? A gente já deveria ter feito essa live há muito tempo. Vamos marcar outras. Tem alguns assuntos que a gente tem um embasamento técnico, científico para a gente falar e que eu não tenho dúvida que a gente vai poder contribuir, né, positivamente na vida de muitas pessoas. Um beijo. Até a próxima. Obrigada, querido. E a gente se encontra. Obrigada, tu também. Tchau, tchau. Tchau para todos. Obrigada a todos que estiveram aí. Tchau, tchau. Tchau.